Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP-V de Jesus. Convite para você, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Basta digitar dessa forma, NEP-V de Jesus, no caso do canal do YouTube. Você se inscreve, se ainda não é inscrito, aciona o sino de notificações e recebe os vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui às segundas-feiras, o nosso estudo às 20 horas, olhando para o Novo Testamento, procurando as suas profundas conexões com o Antigo Testamento sobre a ótica da doutrina consoladora, relembrando as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que se aplica e desenvolve o ensino do próprio Evangelho, aquele sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo. E o faz com sabedoria, no dizer do benfeitor Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Amados, aqui, dentro desse nosso estudo reflexão, temos olhado para as cartas de Paulo, especial olhar para a carta de Paulo aos Romanos, na série Romanos verso a verso. Alcançamos hoje, dentro do terceiro capítulo da carta aos Romanos, o verso de número 10. Texto por hoje, na nossa reflexão, portanto, Romanos 3, verso 10. Convido você à leitura, seja aí no aplicativo do celular, na Bíblia física, dentro do texto da carta aos Romanos, a referência é a mesma. Ou então ouvindo, se não é possível você acessar nesse momento, acompanhando aqui a nossa transmissão, ou depois a gravação que fica disponibilizada para vocês acompanharem a sequência dos nossos estudos. Lá no canal do YouTube tem uma playlist, uma listagem desde o primeiro verso. Lembrando, Romanos, verso a verso, cada um dos nossos encontros é um olhar para essas reflexões a partir dos apontamentos feitos pelo apóstolo Paulo, na presença dos seus colaboradores, a deixar esta carta não apenas para aquela comunidade cristã em Roma de mais de 20 séculos atrás. O nosso olhar, sobretudo, aqui é entender que Jesus fala conosco hoje, através desses escritos, por valores universais, por este evangelho do reino alcançar povos, línguas e nações em todas as épocas, em todos os locais. Pois bem, leitura, olhando para o texto do apóstolo, brevemente aqui duas traduções nós trazemos. João Ferreira de Almeida, o verso 10, primeiramente, o ensino do apóstolo é o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, nos traz o mesmo texto de Romanos 3, verso 10, da seguinte forma: como ou conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer. Ambas as traduções trazem o mesmo parâmetro de entendimento. Primeiro nos aponta um texto. Sim, vejam bem. Paulo, um doutor da lei, lembrando, ele era aquele doutor da lei, Saulo de Tarso, que perseguia esse mesmo agrupamento de cristãos. O fez dentro daquele espaço geográfico ali da Judéia, e o assim fazendo, vai então lançar à prisão, levar mesmo alguns à morte. Assim o fizera, por exemplo, com Estevão, que sabemos pela obra-prima de Chico Emmanuel, Paulo Estevão, que este mesmo benfeitor se tornaria depois
o seu acompanhante espiritualmente, para tutelá-lo, recepcionar o pensamento de Jesus, ele, Estevão, já desencarnado, já após a sua morte por apedrejamento, com a contribuição direta do próprio Saulo de Tarso, esse mesmo Estevão se tornará um orientador, um benfeitor, próximo a Paulo, recepcionando o pensamento do Cristo e transmitindo a ele, o convertido de Damasco, que na presença dos seus colaboradores redigiram estes textos, essas cartas, para alcançar, especialmente aqui olhando para a carta aos Romanos, é uma carta de ensino, é uma carta de doutrina, é uma carta de orientação. Então, Paulo, aqui nesse terceiro capítulo, está discorrendo no detalhe sobre essa condição conjunta. Olhando, portanto, para os judeus, que receberam inicialmente a primeira revelação pelo trabalho patriarcas, Moisés, profetas, que traziam dois pontos fundamentais: a crença no único Deus, o culto público, a adoração a esse único Deus, que estabelecera com eles uma aliança através do Decálogo, dos 10 Mandamentos, cujo próprio codificador Allan Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer sobre o Decálogo: lei de todos os tempos, de todos os povos. Por isso mesmo traz um caráter divino imutável. Lei divina. E do outro lado, a promessa da vinda de um enviado especial, de um Messias. Esse é o sentido da palavra. Messias entre os judeus, Cristo entre os gregos. Este enviado especial, que representaria a vontade de Deus manifesta nos seus ensinos, nas suas ações, na forma como ele via o mundo, e tomando um corpo, uma forma humana, veio entre nós para nos transmitir essa mensagem única e transformadora que é a boa nova, a boa notícia da sua presença conosco. E por que todo esse zelo? Por que todo esse cuidado? Por que todo este amor? Todo este desprendimento numa missão voluntária, espontânea, de renúncia a si mesmo. Ele, Jesus, o Cristo, Espírito puro, perfeito, tutor do nosso orbe, o nosso governador, poderia ter nos enviado, como enviou ao longo dos tempos, tantos emissários, tantos intermediários, tantos profetas, tantos missionários, mas desejou ele, cumprindo a vontade do Pai, vir, estar, permanecer conosco, nos acompanhar nesse processo, nessa jornada que viemos cumprir aqui, para nos redimir, para nos regenerar, nascer de novo. Esse é o sentido de regeneração. Pois este novo nascimento, este ser nova criatura em Cristo, passa por esta essência que está contida nesta passagem. Neste verso 10 do capítulo 3 da carta aos Romanos. A declaração do apóstolo pode, no primeiro momento, ferir o nosso sentimento, porque nos faz olhar para dentro de nós mesmos e questionar:
Estou eu mesmo nessa condição? Será que esse texto não é para o outro? Atenção aqui. Paulo está nos remetendo a um texto na primeira revelação, a um texto na primeira aliança, a uma reflexão contida no Salmo. Só lembrando, doutrina espírita, questão 275 da obra O Livro dos Espíritos, é a equipe do Espírito de Verdade, em nome de Jesus, que vai nos orientar, ler os Salmos. Há 150 salmos para a nossa meditação. Os benfeitores, quando nos pedem para ler os salmos, estão prescrevendo todos. Aqui nessa nossa passagem e reflexão, do 10º verso, do capítulo 3º da Carta aos Romanos, Paulo é explícito. Está escrito. Que salmo é esse? Salmo de número 14. Salmo esse escrito por Davi 1 milênio antes de Jesus. No primeiro verso, já nos é anunciado assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Vamos entender aqui. O Salmo faz referência à nossa consciência transviada, ao nosso estado espiritual decaído. Repetimos variadas vezes aqui ao longo do estudo para reafirmar o conceito. Não foi um fato externo, não foi um antepassado nosso. Foi a nossa individualidade, foi o eu espírito, fui eu e foi você, que fez uma escolha voluntária, portanto dirigida pela vontade, de renegar a divina lei e de procurar um atalho, um meio próprio. O meu jeito para cumprir essa jornada, acreditando que faríamos melhor, que não precisaríamos dos aconselhamentos, das orientações, das prescrições tão salutares da lei natural, da lei divina, a nosso favor. Essa lei natural, e que os benfeitores espirituais também na questão 614 do Livro dos Espíritos vão dizer: é o único caminho para a felicidade do homem. E que nós somos infelizes quando não seguimos este caminho, quando negligenciamos essa lei natural. Pois essa consciência transviada, instalada em nós, faz inclusive que venhamos a cair numa autoilusão, acreditando que o pecado, erro do alvo, o desvio dele, esse é o significado, de que este pecado é algo apenas ajustável, como se fosse algo muito leve. Eu arrumo aqui, acolá, é uma dificuldade de comportamento que eu tenho, como se fosse apenas, gente, cumprir uma cartilha moral. Temos que ter um olhar além. Sobretudo quando falamos daqueles que já têm o despertamento para que a doutrina ensina como uma lei
dos renascimentos. Ou seja, vivemos no passado, vivemos aqui no presente e viveremos no futuro. Este passado, que eu não posso voltar lá para mudar, no entanto, me traz uma herança no aqui e no agora. Essa herança, conhecida por nós, não por uma memória ativa, pela qual vou lembrar as minúcias, os detalhes dos acontecimentos, quando foi, com quem foi, quem eu era. Para a imensa maioria das pessoas, isso somente os perturbaria. O que precisamos, portanto, é conhecer as nossas tendências, conhecer as nossas inclinações e, a partir daí, assumir um compromisso de contínuo conhecimento de nós mesmos, para lapidarmos o nosso espírito à luz orientadora, transformadora do Evangelho. Medicamento diário para a nossa alma corrompida. Sim, quebramos um elo. Com este afastamento de Deus, necessitamos de reconexão. E para isso precisamos de uma mediação. E se falamos mediação, falamos de mediador. Aquele que restabelece o elo com o Pai. E é aqui que vamos encontrar o porquê dos orientadores espirituais serem tão diretos conosco. Vede Jesus. Olhos fixos nele. Guia, modelo, referência dessa humanidade real, dessa condição de genuíno Filho de Deus bem-amado. É esta a condição pela qual nós fomos destituídos por ação própria, pessoal, individual, pela nossa negligência diante da divina lei. É isto que devemos restabelecer no nosso relacionamento com Deus. E isso se dá através do estabelecimento de um relacionamento sincero, real, com este Cristo Jesus que ora anunciamos. Eu vou olhar para aquilo que ensina a própria doutrina, na sua base, no seu fundamento, e eu vou entender sim o que Davi queria dizer no Salmo, o que Paulo está anunciando aqui na carta aos Romanos. E para isso nós vamos consultar em O Livro dos Espíritos a questão de número 879. Kardec fará a seguinte pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter dele? Resposta dos instrutores: o verdadeiro justo, vírgula, a exemplo de Jesus. A exemplo de Jesus. O verdadeiro justo. Porque, explicando, praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mais claros, impossível. Então, quando eu olho para Romanos 3, verso 10, fazendo um exame de consciência sincero,
Como está escrito, já vimos, Salmo 14. Declaração: não há um justo, nem um sequer. Diante da resposta da questão 879 do Livro dos Espíritos, posso eu dizer algo ao contrário? Se o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza está representado na figura desse verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pergunto: estou eu, está você, nesta condição, hoje? Verdadeiro justo, a exemplo de Jesus? Há um sonoro não a ressoar em nossos ouvidos. Não, não sou um verdadeiro justo a exemplo de Jesus. Por quê? Porque um verdadeiro justo praticaria o amor do próximo e a caridade. Daquela forma, os benfeitores também nos orientam como era compreendida por Jesus: benevolência, indulgência, perdão. Se assim não faço, não sou um verdadeiro justo, como é Jesus. E sem isto, não há verdadeira justiça. E se não há verdadeira justiça, as aproximações que nós fazemos hoje com relação a este amor do próximo, com relação a essa caridade, nesse aspecto de boa vontade para com todos, de tolerância com as imperfeições alheias, com o perdão, são aproximações, sim, todas muito válidas. Não devemos desanimar, exercê-las, praticá-las, mas refletir sempre, constantemente, de que estou num processo, num caminho de aperfeiçoamento. Jesus, o verdadeiro justo, é minha referência, olhos fixos nele, e ele abençoará os nossos esforços. Porque ele, e somente ele, conhece a fundo os nossos corações, nossas aflições, nossas angústias, nossas necessidades mais íntimas. Ele conhece. Jesus é o conhecedor de mim e me auto-revela, mostra quem eu sou no espelho da alma. Quando eu entendo isso, não apenas na cabeça, quando isso desce ao sentimento, promove transformação. Passarei a ter um olhar mais humilde para a vida, um olhar de verdadeiro aprendiz. Saberei que sou necessitado deste medicamento do Evangelho, de que sou necessitado de aprender em Cristo o sentido, a aplicação de ser esse Filho de Deus que ama o próximo, que pratica a verdadeira justiça, a exemplo do verdadeiro justo. Enquanto esse momento não chega, enquanto ainda distanciados da perfeição nos encontramos, vamos amenizar esta inquietude ao saber que Jesus nos conhece e o que ele nos pede é a boa vontade, é o querer de fato, é o comprometimento real em ser nova criatura nele. Isso faz
toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Eu olho para a própria revelação e percebo como é recorrente estas orientações do texto das Escrituras. Falamos aqui, mencionamos o Salmo 14, né? Mas um outro salmo, o Salmo 53, também fala da mesma condição. Lembremos daquela nossa consciência transviada, o que ela diz para a gente? Diz no seu íntimo: Deus não existe, vamos viver ao nosso modo, vamos viver do nosso jeito. O salmista declara no Salmo 53, corrompem-se dessa maneira, praticam a maldade, já não há quem faça o bem. Salmo 143, nós citamos o 14, o 53, agora o 143, verso 2. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Diante de Deus, diante do Cristo, não somos justos. Precisamos da justiça de Cristo para ser justificados. Na primeira carta do evangelista João, já no Novo Testamento, capítulo 1, verso 8, afirmativa de João Evangelista, inspirada pelo Mestre. Se declaramos que não temos pecado algum, enganados estamos sobre nós mesmos. E a verdade não está em nós. Para quem tem alguma dúvida sobre a relevância de fazer exame de consciência e constatar, se eu digo que não há desvio, que não há pecado, que não há transgressão na minha ação consciente de renegar a divina lei, não há verdade em mim. Explicitamente João está dizendo, somos mentirosos diante de Deus. Transgredimos o próprio decálogo, porque pronunciamos falso testemunho. Como na parábola do fariseu e do publicano, não sejamos da mentalidade farisaica, para olhar para fora e dizer, graças te dou, Pai, porque não sou como este homem, que transgride a tua lei. E começa lá como fariseu, né? Dizer, porque faço isso, faço aquilo outro. Se colocando numa posição superior. Jesus conta essa parábola para dizer que o publicano, cobrador de impostos, era odiado pela sociedade à época. Porque o publicano sequer erguia os olhos baixos, envergonhado, dizia, Pai, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus diz que este publicano saiu justificado e não fariseu orgulhoso, vaidoso de suas boas obras externas. O recado de Jesus é evidente. Sem humildade não há conexão. Sem compromisso com transformação interior, não temos relacionamento sincero com Deus. E a nossa relação com Jesus é saudável ou não, pelo respeito a esses dois pontos. Humildade, comprometimento com a nossa transformação. Amados, diante dessas reflexões, trazemos ainda aqui para concluir o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, mensagem do item 16, reconhece o cristão pelas suas obras. Vai ficar bem claro que o nosso processo de transformação não exclui o fazer boas obras, mas que isso significa um efeito
da ação de Deus no nosso coração. Simeão, na cidade de Bordeaux, na França, ano de 1863, nos instrui. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não sejamos apenas ouvintes da palavra. Não sejamos apenas espectadores. Não sejamos apenas encantados pelo ensino que vem do alto. Sejamos praticantes, com todas as dificuldades que nos caracterizam. Tropeçou, caiu, levanta. A mão do Mestre nos sustenta. Adiante, insista, persista, não desista. Conclui Simeão nessa mensagem do capítulo 18, item 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. É com este olhar, amados, que olhamos para as orientações de Romanos 3, verso 10. Ouçamos, não apenas pelos ouvidos físicos, que adentre a nossa consciência o anúncio. Sim, como ensina Romanos, verso 10, capítulo 3. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Mas em Cristo somos justificados, nos renovando, nos transformando à luz do seu amor. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno deste terceiro capítulo, verso 10 da Carta de Paulo aos Romanos. Aqui na nossa série, Romanos, verso a verso. Fica o convite, página do Facebook, canal do YouTube, esteja conosco nessa série e nos vídeos semanais das atividades do NEP Vede Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.